Oi, meus amores, sejam bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Letícia Itamara e sou especialista em aquarela no tecido com bordado livre, tá? O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou ensinar vocês a como fazer misturas, tá, gente? O que são as misturas, né? Basicamente, nós vamos pegar, então, cores de tintas, né? E vamos misturar pra criar cores novas, tá? O que é legal de você praticar? Eu falo que é um estudo, ao mesmo tempo é um exercício, né, gente? Por quê? Porque esse exercício, esse estudo, ele estimula muito a criatividade. Ele é muito indicado se você, por exemplo, tá um tempo sem pintar, tá um tempo sem desenhar, enfim, né, se conectar com a arte e você quer criar estímulos, mas você não sabe como. Então é muito legal você fazer os exercícios de misturas sem realmente assim intuito nenhum, sem expectativa nenhuma, realmente só para você se conectar mesmo com as cores, com as tintas. Dessa forma, olha só, esse aqui é um estudinho que eu fiz na semana passada, tá? Eu peguei algumas cores bem aleatórias que eu não utilizo muito. Hoje eu também vou pegar umas cores assim que eu não utilizo muito, que eu acho muito legal, porque realmente abre a criatividade, né? E aí, basicamente, então, nós vamos misturar as cores, né, entre elas. Essa parte que tá mais escura são as cores puras, tá, gente? Pintada com o tecido seco. E essa outra aqui de baixo são as cores, as mesmas cores, na verdade, as mesmas misturas, só que com o tecido molhado, tá? Então, eu acho muito legal esse exercício também, porque além de você conseguir visualizar, né, as cores, você também vai fazer um exercício para treinar a sua delimitação, né, gente? Porque senão as cores vão se encontrar entre elas e vão se borrar. Então, já é um exercício muito legal para quem tem dificuldade, né, de ter firmeza na mão e de delimitar a água ou a tinta, né, no tecido. Uma outra coisa que eu acho muito legal também, eu já quero deixar essa diquinha aqui. Como vocês sabem, né, eu não me fecho só em um tema específico, né, no artesanato, na arte. Sempre que eu faço um estudo de misturas de cores, eu também faço ele no papel, tá? Porque eu acredito que é uma forma da gente criar duas habilidades ao mesmo tempo, por assim dizer, né? Eu já me conecto, né, com a tinta daí no tecido e também no papel. E como vocês podem reparar, né, gente, como o nosso tecido, ele tem o fundo cru, também as tintas, né, ficam de cores diferentes. Se vocês repararem, olha só, esses dois aqui são os mesmos, eu usei a mesma paleta de cores, né, é o mesmo estudo, eu fiz no mesmo dia. Porém, como aqui o fundo é cru e aqui o fundo é branco, tem essa variação na tonalidade. E é uma coisa que eu acho muito legal também, tá? No vídeo de hoje, então, eu vou fazer uma misturinha com 4 cores de tintas, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso, mas eu quero que realmente vocês tenham a liberdade, né, se vocês forem fazer, pra vocês estarem fazendo com a quantidade que vocês quiserem. Eu já tô com o meu risco, tá, da tabelinha passada no meu tecido, já coloquei no bastidor, bem esticadinho. Eu amo utilizar o bastidor de plástico, porque eu acredito que ele estica muito o tecido e isso ajuda muito na hora da gente aplicar a tinta aqui. Uma outra coisa muito importante também, tá, gente? Eu fiquei um pouco em dúvida se eu iria ensinar, né, vocês fazerem a tabela, ou se eu já iria deixar a tabela pronta pra vocês. E eu decidi então deixar essa tabela pronta, ela já tá escaneada, e eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, é só vocês clicarem e baixarem, tá? Essa tabelinha, ela já tá completa, tá? Com todas as anotações aqui pra vocês das misturas de cores. Eu fiz só de um lado, porque depois o outro lado é basicamente a mesma coisa, e a hora que vocês começarem a fazer, vocês vão entender e não vai ter dificuldade nenhuma, vai ser super tranquilo. Eu fiz ela com 10 cores, mas olha só, eu já quero deixar essa ideia pra vocês, essa proposta, que não necessariamente vocês precisam fazer essa tabela desse tamanho. Hoje eu utilizei a mesma tabela, mas eu peguei só até o D e passei aqui. Então vocês podem fazer com 6 cores, com 7 cores, fica a critério de vocês, tá? Mas quanto maior a tabela, mais cores vocês vão criar. E antes da gente estar dando, então, continuidade no vídeo, gente, já quero pedir pra vocês, né, que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque tem muita gente que eu sei que assiste o vídeo por aqui e não é inscrito, e isso me ajuda muito, tá? E além de me ajudar, vocês sempre vão estar recebendo, né, de primeira mão os conteúdos que saem por aqui. Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, se vocês querem mais conteúdos de aquarela por aqui, algo que eu amo, deixe um like também no vídeo pra eu saber que vocês estão gostando. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero fazer, então, é explicar a tabela pra vocês, tá? Nós temos aqui a cor A, a cor B, a cor C e a cor D. Que vocês podem ficar à vontade, tá? Pra vocês estarem escolhendo a cor que vocês quiserem. Vocês podem escolher as cores primárias, né, ou as cores secundárias. Isso aí é algo realmente, assim, muito livre, tá? Eu vou utilizar essa tinta da Pentel, que eu já falei pra vocês que pra utilizar no tecido eu gosto muito, porque ela é uma tinta que tem bastante pigmentação e eu gosto muito de cor. Eu vou utilizar, então, essas 3 cores bem aleatórias, tá? Esse daqui é pele laranja, cobalto azul e limão amarelo. E vou utilizar também o magenta, que ele tá no finzinho, mas eu quero muito utilizar ele, mas se vocês não tiverem, né, e quiser utilizar um tom próximo, você pode estar utilizando o vermelho, enfim. Vou utilizar, então, essas 4 cores. Uma outra coisa que vocês também podem fazer é anotar, tá? As cores que vocês vão utilizar. Eu acho meio ruim anotar aqui no tecido, mas vocês podem anotar num papel. Se vocês forem fazer o estudo no papel também, o ideal daí é ter um papel próprio para aquarela, tá? E vocês podem fazer, por exemplo, a anotação ou no tecido
Ou você pode fazer um papel e depois deixar junto, né, com o teu estudo, pra você saber quais são as cores. Ou então você pode pegar e anotar do ladinho, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser aplicar as nossas cores principais, tá? No A, no B, no C e no D. Mas antes a gente vai preparar a nossa tinta, tá? Eu peguei um pires, um pratinho hoje pra estar fazendo aqui. E eu vou colocar um pinguinho, então. E o meu rosinha já tá aqui, tá? Então eu não vou pingar ele aqui. E vamos dissolver, então vamos preparar um pouquinho dessa tinta. Eu vou só dissolver ela um pouquinho com água, tá? Não vou colocar muita água pra ela não ficar tão transparente, porque eu quero a cor real dela agora ali na minha, tá? Na minha tabelinha, tá? Bom, minhas tintas estão preparadas e o que eu vou fazer então vai ser aplicar aqui no tecido, tá? Vou começar pelo magenta, então. E eu vou aplicar no tecido seco, tá, gente? Uma observação bem importante. Eu gosto muito de quando eu tô utilizando a tinta no tecido seco, de primeiro fazer o contorno. Isso me ajuda mais a delimitar mesmo. Tá? Aqui eu vou tomar muito cuidado agora pra não encostar no magenta. Aplicado, então, as cores bases, tá? E eu vou deixar, então, secar 100%. Vou aproveitar que tá sol e vou colocar no sol, porque daí seca rapidinho. E depois eu volto, então, pra gente continuar as nossas misturas. E enquanto a minha tinta tá secando, eu vou aplicar, então, no papel também, que eu gosto. Bom, gente, tô de volta. Tá bem sequinha já a minha tinta, eu deixei secar 100%. Por que que eu deixei secar, tá, gente? Não é obrigatório você deixar secar pra dar continuidade nas misturas, as outras eu não vou deixar secar. Mas era só pra eu não correr o risco de eu encostar a minha mão, já que a gente vai começar, né, de cima pra baixo. Então eu deixei secar e agora a gente então vai dar continuidade nas misturinhas, tá? A primeira mistura que a gente vai fazer vai ser do A com o B, tá? Então a gente vai misturar o magenta com o pele. Então vamos começar a nossa misturinha. Achei que ficou muito transparente. Aí eu vou colocando um pouquinho mais de tinta, tá? Porque agora a gente não tá buscando transparência, agora nós estamos buscando descobrir qual é a cor que vai dar misturando essas duas cores, né? Olha só. Então ficou um tom de rosé assim, mais queimado, né? E agora a gente só vai tomar cuidado pra não encostar, tá? No quadradinho anterior. Isso já é legal porque é o treininho de delimitação.
E eu já vou aplicar, então, o A e o B com o tecido molhado, tá? Então, a nossa primeira aplicação foi com o tecido seco e a segunda vai ser com o tecido molhado. Eu vou lavar bem o pincel e vou molhar, então, o tecido. E eu vou aplicar, então, a mesma tinta, né? Só que com o tecido molhado. Olha já a diferença na cor, gente. É impressionante, né? Eu gosto muito do aspecto de quando a gente aplica a tinta com o tecido molhado, né? Depois que seca, pra mim, fica maravilhoso, sabe? Porque ela realmente parece que ela casa com o tecido, por assim dizer. Então, pronto. Minha misturinha do A com o B tá pronta. E agora, então, nós vamos o A com o C. Olha que lindo. Essa cor é muito legal pra você pintar a pele. Aí é só você deixar um pouco mais aquosa, né? Com mais água. Ficou um laranja mais pro cerâmico, assim. Bem lindo. Prontinho. E agora, então, vou molhar o tecido. Vamos agora, então, pra misturinha do B com C. Vamos fazer, então, o molhado. Quando a gente molha o tecido antes, tá, gente? A probabilidade de borrar, tá? De encostar um no outro é bem grande, então é bem legal a gente deixar um espacinho, pelo menos de 1 ou 2 milímetros de distância, tá? Ó, nesse aqui eu não deixei tanto, então invadiu levemente aqui o meu quadradinho. Eu não vou tirar, porque não vai fazer muita diferença, porque aqui é realmente um estudo e eu quero mesmo é descobrir o tom que vai ficar depois que secar. Então eu vou deixar assim, tá? Mas se for, por exemplo, né, algum trabalho que você estiver fazendo, o ideal então é esperar secar, né, a primeira camada para depois você aplicar a do lado ou deixar um espacinho maior para elas não se encontrarem. Ficou muito bonita essa mistura do B e do C com fundo com água. Ficou um amarelo meio candy color, assim, sabe? Agora, então, vamos fazer o A com o D. Acho que vai ficar muito líquido essa misturinha que eu fiz. Então, eu vou fazer uma aqui mais grossa, porque ficou com muita água, tá? E eu quero agora que ela seja bem mais leitosa, né? Em textura de creme. Olha só. Eu vou colocar um pouco mais de magenta, porque eu acho que o azul, ele é bem intenso. Mas basicamente ele ficou um violeta, tá? Mas eu quero um pouquinho mais de magenta pra ficar meio a meio certinho. Mas esse que é o legal da mistura, sabe? Você estudar. Por exemplo, né? Se eu colocar pouco magenta no azul, que tom vai ficar? Ah, vai ficar um violeta. Mas e se eu colocar um pouquinho mais, então, de magenta? Vai ficar um violeta, só que um pouco mais rosado. Que é o que eu gosto, tá? Eu gosto mais do violeta pro roxo do que pro azul. E aí, vamos aplicar aqui, então. E vamos aplicar aqui, então, o A com o D, tá? E vou aplicar, então, agora. Então, agora vai ser o B
com o D. Não vou colocar muito azul, porque olha só como que ele já... Ele é muito intenso, tá? Esse azul que eu escolhi. Mas olha que tom incrível, gente. Amei. Esse que é o legal de fazer as misturinhas, porque a gente acaba criando algumas cores que a gente nem sabia que existia. E olha só, que lindo. Eu já coloquei esse tom, que é o Pale Orange, pra realmente já trazer esse aspecto mais pastel, sabe? Pra vocês conseguirem visualizar como que é legal também pra quem gosta de utilizar tons pastéis. Misturinha agora, então, do B e do D. E vamos, então, para nossa última mistura, que é do C com o D. Quando fica muito ruim de espalhar, vai ficando muito seco, porque espalhar com o tecido sem estar molhado é um pouco ruim. É bem áspero, por assim dizer, né? Por isso até que eu gosto de utilizar esse pincel da Faber, porque ele é um pincel também mais durinho, sabe? Então acaba não estragando o pincel e é mais fácil de espalhar a tinta. E aí, quando fica mais ruinzinho de espalhar, eu dou uma leve molhadinha, assim, só na pontinha do pincel, na água, e continuo espalhando, tá? Mas bem pouquinho. Bom, gente, então essas foram as cores da nossa misturinha, tá? Eu vou deixar secar e depois eu volto, então, pra gente analisar como que elas ficaram sequinhas, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a minha misturinha bem rapidinho aqui no papel também. Bom, gente, as cores estão secas, então, e eu quero que vocês reparem no aspecto. Vocês vão fazer isso também, né, na hora que vocês estiverem fazendo de vocês. Mas vamos visualizar juntos aqui? Olha só quando a gente aplica a água, né? Antes, como a tinta, ela... Como posso dizer? Parece que ela entra mais no tecido, né? Realmente, porque daí quando a água evapora, fica só a mancha. E eu, particularmente, eu gosto muito, tá, gente, de aplicar água antes. Eu gosto desse efeito que parece que a tinta faz parte do tecido, tá? Quando eu aplico sem molhar o tecido, é claro, né, que daí ela fica com uma textura mais forte, né? Se a ideia da tua arte que você vai fazer é realmente, né, ter essa cor mesmo mais intensa, fica muito legal também. Não existe certo, não existe errado, não existe nem melhor e nem pior, né? Vai de cada um e do trabalho que você tá fazendo, do que ele pede. Mas, por exemplo, se você quiser escurecer, por exemplo, né, o A com o B, que tá bem clarinho, aí agora a gente vem da mesma forma, né, com a mesma tinta bem aguazinha e passa mais uma camadinha, tá? Eu vou passar até aqui pra vocês visualizarem. Eu vou passar meio a meio, tá? Ó. Dei um pinguinho de água aqui na minha tinta, que já tava feito pra ela ficar bem líquida mesmo, tá? Porque agora a gente não vai molhar antes. A gente sempre molha a primeira vez, a segunda camada a gente não molha com água, a gente vem com a tinta mesmo. E aí, olha só, a gente aplica a segunda camada. Vou fazer meio a meio. Depois que secar, a gente vai dar pra ver bem essa diferença, tá? Muito legal lembrar também que depois que a tinta seca, ela clareia pelo menos um tom, tá? Então, por exemplo, se você quer que fique mais escuro do que esse tom, você coloca um pouquinho mais de tinta e não deixe tão transparente, tá? Ou passa daí a segunda camada, então, pra dar aquela fixada na cor e permanecer no tom mais candy color, mais suave, tá bom? Aí, gente, o que é legal, né, do estudo das misturas? Você pode parar por aqui, ou você pode, por exemplo, escolher daqui, dentre essas cores, quais foram as cores que você mais gostou, tá? Por exemplo, eu gostei muito do... Eu gostei muito do A com B com água no fundo, tá? Então, vou pegar aqui, ó, e vou colocar... Vamos ver um lugarzinho. Vou pegar o A com B, que eu gostei muito.
caso aqui eu não molhei, porque realmente é uma experiência que a gente vai fazer pra misturar e criar mais ainda, criar novas cores. Eu gostei muito também dessa misturinha aqui do B com C, aguosa. Então, eu vou pegar também aqui, ó. Vou deixar do ladinho, ó. E aí, a gente vai fazer experiências, tá? Ó. E agora, então, eu vou misturar essas duas cores. Vou pegar um pouquinho aqui. E olha só, dá outra cor. Vamos pegar, então, cores bem aleatórias agora, pra gente conseguir visualizar. Vamos pegar, deixa eu ver um que já tá no jeito. O B com o D. Bem aquosinho mesmo. Ó. No caso daí foi esse, tá? O B com o D, porque ele tá bem líquido. Vamos ver uma outra cor. Vamos pegar, então, o A com o D. Vamos misturar as duas pra ver que cor dá? Olha só que legal. E assim, então, vão surgindo novas cores, tá, gente? E você pode fazer isso infinito. Só lembrando também, por exemplo, né, ó. Ah, nós gostamos do A com B. Vamos ver aqui, o A com B. Vamos aplicar aqui. O A com o B. E o que a gente pode fazer? Se nós formos adicionando mais água, nós vamos clareando, então, né? Essas cores. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Dar um pinguinho de água. E aí, nós vamos criando cores novas. Só de ir adicionando mais água. E ela vai ficando uma cor mais transparente. Ó, mais água. Então, de todas essas cores, você consegue tirar toda essa graduação de cor, tá, gente? Vamos pegar um outro tom aqui. O verde, né, ó. Vamos pegar mais água. Mais água. Mais água. E assim vai indo. Vamos pegar um outro tom que vai aparecer bem aqui pra vocês. Vamos pegar o B com C, que eu gostei muito. Olha só que legal, gente. Então, assim, realmente esse é um exercício pra estimular mesmo a criatividade de vocês. Eu acredito, assim, eu só de olhar essas cores, né, eu já começo a ter várias ideias pra estar aplicando, já começo a imaginar aonde eu usaria, ou o que, que dá pra eu criar com essas cores, né? Quais cores eu gosto. Dá pra você criar uma paleta de cores totalmente nova pra alguma criação sua. Então, assim, gente, basicamente é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou no papel. Olha só, no papel, então, ficou assim, fica bem mais clarinho, né? Dá pra gente conseguir ver mais a transparência da cor, porque o papel é branco. Olha só, vou até mostrar pra vocês o estudinho que eu fiz, ó. Selecionei as cores que eu mais gostei, né? Desse estudo anterior que eu fiz. E fui fazendo as misturinhas, ó, fiz um degradê. Então, assim, gente, faça esse exercício com calma, sabe? Se conectem. Curtam o processo, escolha de preferência, assim, cores que vocês não utilizam muito, porque geralmente aquelas cores estão paradas, porque você não consegue imaginar alguma coisa pra criar com elas. E quando a gente coloca ela assim, né, como eu já falei anteriormente, a criatividade flui. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi uma delícia fazer. Me contem nos comentários, né, se vocês gostaram. Se vocês fizerem também, me conte como foi a experiência de vocês. Quero convidar vocês também pra estar participando do meu grupo no WhatsApp. É um grupo gratuito, chama Meu Casulo Criativo. E é um grupo ali, né, pra quem quer realmente estar se aprofundando mais nos conhecimentos de aquarela com bordado. Ali eu mantenho sempre, né, a galera informada, envio os links dos vídeos que estão saindo, as lives. Enfim, é uma conexão bem legal, a gente troca bastante dica lá dentro, tá? E é isso, quero te convidar. Vou deixar o link, então, da tabelinha na descrição, tá? Aqui do vídeo. É só, então, vocês irem até lá e clicar e baixar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, que eu tô à disposição, tá bom?
Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e um beijão.